Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Fernando Fonseca, sou especialista em segurança e vou falar sobre segurança em Windows Vista. Bom, hoje nós veremos por que a segurança da informação é tão importante dentro dos novos produtos, porque a segurança, por padrão, no próprio desenho do produto, é muito mais funcional do que a segurança acoplada, como a proteção de serviços do Windows Vista protege o produto quanto a invasões de worms como Slammer, Blaster e outras pragas virtuais, né? Como a integridade de código nos ajuda a ter uma confiança de que o produto, a cada vez que é reinicializado, é o mesmo produto que foi instalado, e como a Microsoft utiliza criptografia para aumentar os recursos de segurança do Windows Vista. Primeira pergunta, por que tanto foco em segurança? A resposta é relativamente simples. Existe maldade em todo lugar. Tinha um professor meu que falava que o ser humano nasce ruim e depois piora. Então você pode esperar qualquer tipo de reação. O que nós temos hoje? Temos atacantes que literalmente querem te prejudicar. Os atacantes não querem entrar para provar para si mesmos que são bons, não querem, não estão mais em ritos de iniciação de comunidades, hackers. Então, os atacantes de hoje são bem específicos, são criminosos que mudaram de do meio físico para o meio eletrônico. Digamos assim, não posso nem falar virtual, né? Porque, afinal de contas, meu dinheiro que está no banco ele não é virtual. Eu vou lá, saco e aquilo ali para mim é dinheiro. Não existe mais falar assim, ah, esse é o meio virtual. As coisas virtuais estão cada vez mais reais na sociedade. E as pessoas hoje querem te prejudicar. Geralmente, os atacantes hoje não são os hackers mesmo, aquelas pessoas que detêm o conhecimento, que têm um alto nível de conhecimento. Os atacantes de hoje são criminosos comuns que aliciam pessoas com conhecimento médio, na maior parte das vezes, para fazer um software, algumas vezes nem tão complexo, mas que conta com a ajuda do usuário também que não está preparado para essas ameaças e muitas vezes do sistema que não previu isso no ato da sua concepção. Então, temos aí que existe realmente maldade em todo lugar. Imaginem, enforcar o Barney. Vejam que nós temos dois tipos de ameaças muito fortes para um sistema operacional: online e offline. A ameaça online significa que o usuário, o sistema iniciou, ele está conectado na rede, o usuário está na tela de logon ou está efetivamente logado, usando o computador para assistir um vídeo, para fazer uma planilha, passar um e-mail, o que seja. Esse tipo de ameaça tem um tratamento diferenciado, porque ali você está tratando como os atacantes tentam invadir o sistema enquanto ele está ativo. E a ameaça offline significa que o sistema não está ativo, ou seja, ele não está vigiando a si mesmo. Quando você está online, o sistema cuida de vigiar, de se proteger. Quando você está offline, o sistema não está ativo para se proteger. Você pode ser vítima de um ataque através de um CD de boot, um USB de boot, um boot alternativo por um outro sistema operacional alterado especificamente para poder entrar no seu sistema. A segurança dentro de um sistema operacional e dentro de um software qualquer, ela funciona melhor quando ela é feita por padrão, ou seja, ela está no desenho do próprio sistema operacional. Fazendo uma analogia aos veículos, desde a década de 60 que os engenheiros têm desenvolvido novas formas de tornar o veículo mais seguro. Por exemplo, você tem um desenho da lataria que torna cria uma cápsula de proteção para o passageiro que está lá dentro. Então, no caso de um impacto, o veículo se deforma de forma a não soltar partes, a não machucar as pessoas que estão dentro do veículo. Pelo menos tentar não fazer isso. Junto a isso, você tem outros recursos, como freios ABS, airbags, que estão sendo acoplados ao veículo. Alguns podem ser acoplados depois do projeto pronto, outros estão tão intrínsecos no veículo que precisam ser definidos no desenho.
Para demonstrar isso junto ao software, nós mostramos o ciclo de desenvolvimento seguro da Microsoft. Esse ciclo é utilizado em todos os produtos da Microsoft, ele é aberto para a comunidade, ele é estimulado o seu uso junto aos desenvolvedores que desenvolvem produtos para o Windows, e ele é fruto de um projeto de computação confiável. Quando a Microsoft resolveu parar e falar assim, precisamos de produtos com mais confiáveis, precisamos que todos os produtos desenvolvidos para PC sejam extremamente confiáveis. Nesse desenho, vocês podem ver que tem um anel azul que, girando no sentido horário, você consegue analisar o ciclo de vida de um produto. Então, tem a concepção do produto. No primeiro momento, nós vamos dizer, bom, eu estou desenvolvendo um sistema operacional. O que que eu vou colocar nesse sistema operacional? Nós vamos colocar uma interface gráfica melhor, colocar essa interface transparente, né? Seria o caso do Aeroglass. Nós vamos fazer um xadrez tridimensional usando DirectX. Nós vamos fazer um produto de forma que ele tenha uma conexão, uma interação com a internet muito melhor. Essa fase você está pensando nas funcionalidades do produto. Passando da concepção, você tem um período aí de desenvolvimento do produto, onde efetivamente os programadores vão codificar esse produto, eles vão escrever o programa, vão estar programando isso. Após a codificação, a gente vê o M1, né, o primeiro ponto de checagem, o Milestone 1, é o ponto onde começam os testes internos, ou também chamado fase alfa de desenvolvimento de um produto. Nesta fase alfa, o produto está sendo testado internamente pelos programadores, estão vendo o que deu certo, o que ficou bom, o que não ficou, mudando a cara, e tem algumas. Aí, assim, isso ainda é muito interno. Nesse ponto, você chega ao M2, o segundo milestone, né? Onde você começa a entrar, depois desse ponto de revisão, no beta teste. Você lança para algumas pessoas da comunidade para que elas testem o produto em um ambiente muito maior do que o feito no teste interno. Então você passa a ter milhares de pessoas testando esse produto e relatando problemas encontrados em diversas plataformas. Você tem que pensar que não se consegue reproduzir todos os ambientes. Então um produto, principalmente um sistema operacional, ele, quando ele sai em beta teste, ele vai parar em máquinas impensadas dentro da Microsoft, ou vai rodar aplicações que nunca se imaginou que sequer existissem, e a partir desse momento começa a ter o feedback do beta tester. Nesse ponto, o produto é efetivamente lançado. Quando você chega nessa fase de Product Launch, o produto vai ao mercado e aí os consumidores, os clientes começam a comprar o produto e utilizar o produto. É, Se sobrou alguma coisa, essas a ser corrigida, essas coisas vão ser corrigidas em fix, atualizações, service packs, ou algumas melhorias que não puderam ser implementadas por prazos, também são implementadas em service packs. Todo mundo lembra como o Service Pack 2 do Windows XP mudou completamente o produto. Você vê assim, foram algumas melhorias de segurança que foram implementadas depois que o produto estava lançado. Terminada essa parte, digamos assim, de aprendizagem e melhores práticas, tudo isso que foi aprendido, todo esse conhecimento sobre o que não funcionou tão bem, o que poderia ser melhor, o que a comunidade deseja, entra de novo no ciclo de concepção do produto. Esse é o ciclo de desenvolvimento de qualquer produto dentro da Microsoft. Até aí, não vimos segurança. Só que existe um anel interno nesse desenho, que vocês veem meio avermelhado, que é um anel de ciclo de desenvolvimento seguro. Ele ocorre em paralelo com o ciclo de desenvolvimento comum, né, que é esse ciclo azul. Então, enquanto você está concebendo o produto, quando você está desenvolvendo o produto, você começa já uma fase de secure design, ou seja, você tem que desenhar no produto para que ele seja seguro. Porque é nessa parte, logo após a concepção, que você começa a montar, a codificar. Se você não desenha o seu produto para ser seguro, fica impossível acoplar a segurança com o produto já pronto. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, a gente pega o caso do Windows 2003, no qual você, na fase final já do lançamento do produto,
você começou a 2000, 2013, você começou a trabalhar a segurança dele, o Windows XP. Então, o caso do Vista é o primeiro produto que sai da Microsoft, que desde a concepção ele tem um design seguro, ele foi totalmente desenhado para atender às necessidades de segurança hoje, que também nada garante que serão as mesmas daqui a 5 anos, quando o próximo produto sair. Feito o desenho, você fala assim, olha, o meu produto ele vai ser, toda vez que o sistema for dar boot, ou seja, algo bem inicialmente, o sistema vai ser carregado, ele já carrega verificando a si mesmo. Isso é um secure design. Então você faz secure coding, ou seja, são as boas práticas de codificação, as boas práticas de programação desse ambiente seguro. No secure coding, você aprende o que tipos de funções não utilizar, quais verificações você tem que fazer, você deve fazer em entrada de dados, aprende a poder mapear sua superfície de ataque, ou seja, saber por onde você pode ser atacado, quais entradas existem no programa para ser atacado. Isso ocorre entre a fase de desenvolvimento e internal testing. Você está sempre codificando e sempre utilizando técnicas de codificação segura. Feito a codificação segura, ou seja, o produto já está programado, você entra na parte de security testing, que envolve também, você vê nesse anel mais interno ainda, o penetration testing, né, o teste de penetração. Os testes de segurança são feitos assim, tentando quebrar o produto. Existem pessoas especialistas em tentar achar vulnerabilidades no produto e fazer os chamados testes de penetração, que nada mais são do que você mapear toda a área do seu produto. Você vê assim, o que o meu sistema faz? Ele é isso. Ele é um sistema operacional que tem um servidor web, que tem uma comunicação RPC, que tem uma comunicação também via FTP. Então, eu começo a mapear minha superfície de ataque e mapear minhas entradas. Quais são as entradas desse produto? Ah, a tela de logon é uma entrada. Ah, a porta 80 do servidor web é uma entrada. A porta 21 também é uma entrada. Conhecendo essas entradas, as pessoas tentam fazer testes de penetração por estas entradas que o produto possui. Então, a tela de logon, como que eu posso tentar sabotar o logon no sistema? Como que eu posso tentar sabotar aquela porta 80 que fica escutando alguma coisa ali, uma solicitação web? São todos pontos de entrada que as pessoas que estão dentro da Microsoft se esforçam ao máximo para imaginar as mais diferentes formas de entrar por essas portas, de violar a segurança. É claro que quando você joga isso numa massa de milhões, bilhões de usuários, você vai ter milhões de ideias diferentes. Você não consegue ter todas essas de uma vez, mas as técnicas de boa codificação, redução de superfície de ataque e teste de penetração juntas fazem o produto ser mais estável. Um ponto interessante do ciclo de desenvolvimento seguro é que esse processo de criação ele é avaliado, existe uma certificação internacional da ISO, chamada Common Criteria, que avalia o nível de segurança de um sistema operacional. O maior nível de certificação hoje é o EAL4, ou seja, você tem um sistema que tem as suas funcionalidades testadas e foi desenvolvido através de um processo de desenvolvimento seguro. A Microsoft consegue o EAL4 Plus para o Windows 2003, para o Vista, porque o Plus significa que o fabricante desse produto possui uma estratégia de comunicação com o mercado em caso de vulnerabilidades. O fabricante cria as correções, distribui as correções e comunica ao mercado das correções desse produto. Proteção de serviços. Proteção de serviços é algo para conter ameaças online. Porque os serviços estão constantemente sendo executados no nosso computador. Independente de você estar jogando FreeCell, assistindo um vídeo ou fazendo uma planilha, os serviços estão sempre em execução por usuários que são contas do próprio computador na maioria das vezes. Então vamos pegar uma didática de analisar as ameaças primeiramente e depois como essas correções ajudam a mitigar o risco dessas ameaças. Quem se lembra do Blaster? Quem estava no mercado há alguns anos, com certeza se lembra desse vírus.
Então, o que que o Blaster fazia? Ele infectava, ele assumia o serviço RPC, Remote Procedure Call, o RPCSS, e fazia com que esse serviço criasse um arquivo chamado msblast.exe, que era o próprio arquivo do vírus, e colocasse na chave de registro run para poder executar este arquivo. Mas como que você domina, assim, como um vírus conseguiu tomar conta da máquina dessa forma? Bom, o Blaster especificamente foi uma linha de código errada no qual a pessoa não verificava o tamanho de uma entrada. Tem o tamanho de uma entrada que vinha de um outro computador rodando RPC. Através disso, aquele outro computador mandava uma mensagem muito maior do que o computador vítima estava aguardando, e ele conseguia estourar o serviço, fazendo com que aquele computador vítima executasse o próprio código do vírus Blaster. Nada é perfeito. Estamos ainda, assim, todos os fabricantes que desenvolvem software estão expostos a criar um código que tem uma vulnerabilidade. Você tem algumas pessoas criando, desenvolvendo um código e milhares tentando subverter esse código. Pode ser que passe despercebido, apesar dos códigos estarem cada vez mais fortes, mais preocupados com isso, ainda pode acontecer de você ter uma falha dessa em algum código. E por que os serviços são tão atrativos? O serviço está lá, ele está rodando. O usuário está dormindo, assistindo televisão, deixou o computador ligado, o serviço está sendo executado. Aquele computador pode ser infectado sem a interação com o usuário. Os serviços eram escritos utilizando de contas do sistema com privilégios especiais, como a conta Local System. Local System no Windows é algo como o root no Unix. É uma conta que tem mais privilégios administrativos do que o próprio administrador. Essa conta foi muito utilizada para se executar serviços. Então, Por que isso? Porque a pessoa pergunta, pô, serviços, a própria Microsoft faz os serviços. Então, a gente sabe o que está rodando. Só que não se imagina a possibilidade de alguém conseguir tomar esse serviço, fazer com que o código do atacante seja executado como se fosse o serviço. Então, esses serviços tinham uma certa soberania sobre o sistema, porque eles não entravam, não eram vigiados, digamos assim. Eles faziam o que queria, porque todo mundo já sabia, eles são parte do sistema operacional. O sistema operacional saberia, teoricamente, o sistema operacional confiava nesse serviço e dava todas as permissões para eles. E a maioria dos serviços podem se comunicar por qualquer porta no computador, porque também o sistema operacional, como o serviço é parte dele, imaginava que o serviço só iria se comunicar de uma forma adequada. Então, o que foi feito para que esses serviços se fossem mais confiáveis? Foi chamado fortalecimento de serviços. Duas ações foram tomadas. Primeiro, os serviços foram recriados, reescritos, para que pudessem exercer a mesma função utilizando menos privilégios. Ou seja, eles não rodavam mais como local system. Mas alguns serviços ainda precisam rodar como local system. Alguns serviços não têm como, eles têm que fazer operações tão delicadas que precisam rodar como local system. E a segunda ação foi o perfil de serviço. Quando você instala um serviço no Windows, você indica ao sistema operacional quais portas o sistema vai utilizar, ou seja, esse serviço é um serviço que trabalha só na porta 80, porque ele é um servidor web, e ele grava só na pasta inetpub, porque todas as pastas, as páginas vão estar lá. Ok. E você estabeleceu para este serviço um perfil, você cria uma access control list, falando assim, o serviço do Fernando pode acessar a porta 80, o serviço do Fernando pode acessar a pasta inetpub. Então você criou uma lista de controle de acesso, ou uma ACL, que permite que você identifique pelo ID do serviço o que ele pode fazer. Esse ID do serviço inclui inclusive um hash dele, que indica que o serviço é realmente aquele que está sendo o serviço que está sendo executado é aquele que foi instalado. E outra coisa que inclui regras de comportamento necessário na rede, ou seja, esse serviço só pode sair pela porta tal, ele só tem necessidade de acessar determinada porta. Isso tudo é sob o princípio de menor privilégio, ou seja, a gente vive
falando que os usuários, melhor colocar os usuários como usuários comuns, não como administradores da máquina. É bom que você não tenha privilégios exagerados para usuários. A mesma coisa acontece com o serviço. A gente trata o serviço como se fosse um usuário, diminui os privilégios e tudo resolvido. A recriação de serviço, como já foi dito, né, os serviços foram reescritos e divididos em duas partes. Nesse gráfico você vê que tem na memória o serviço principal carregado sendo executado com uma conta nova chamada Local Service, uma conta sem privilégios criada só para executar serviços. Foram criados Local Service e Network Service. A Local Service nem usa as portas, era uma conta de serviços locais. E a Network Service é uma conta que permite que você utilize portas do computador, mas todas as duas sem muitos privilégios. Se a equipe de desenvolvimento consegue criar um serviço pequeno, com poucas linhas, esse serviço fica mais estável, ele é mais revisado, ele tem uma menor superfície de ataque, ou seja, tem uma menor possibilidade de alguém localizar alguma falha. Isso é uma verdade para qualquer programação. Neste quadro, nós conseguimos fazer uma comparação do Service Pack 2 do Windows XP com o Windows Vista, ou seja, o XP rodando o Service Pack 2 e o Windows Vista. Vocês podem ver aí mais de 30 serviços rodando no Windows XP Service Pack 2 como local system, enquanto no Windows Vista você tem apenas 7 serviços sendo executados. O que aconteceu? Esses serviços foram reescritos para que para que pudessem, né, rodar com menos privilégios. E eles passaram, por exemplo, você pode pegar um serviço como DHCP Client, que rodava como local system, ele passa a ser executado agora como Network Service. Um serviço como o DNS Client passa a ser executado também como Network Service. Deixa eu refazer esses exemplos. Você pode ver aí que desses 30 serviços, sobraram apenas 7 que têm privilégios administrativos elevados. Os outros serviços todos, como o DHCP Client, W32 Time, esses serviços foram migrados para outras contas com menor privilégio administrativo. Isso já nos garante que o Windows Vista, caso alguém venha descobrir alguma vulnerabilidade nesse serviço, eles vão se apoderar de um serviço que tem baixo privilégio administrativo dentro do ambiente, ou seja, um serviço com baixo impacto dentro do ambiente. A segunda ação tomada foi o perfil de serviço. Então, cada serviço agora, como tem o seu perfil, ele, ao ser instalado, ele ganha um SID, né, um Security ID. Assim, ó, ES180 mais o hash do nome do serviço. Esses serviços possuem uma CL, que permitem que você defina quais operações aquele serviço foi desenhado para realizar e quais recursos ele deve utilizar. Então, no caso desse serviço ser invadido, ser tomado por algum software malicioso, e o software malicioso tentar fazer com que esse serviço execute uma operação diferente da qual ele foi planejado, isso não acontecerá porque o serviço não tem permissões, não tem na Access Control lista dele, não está definido que este serviço poderia executar esta ação. Próximo ponto é a integridade de código no Windows Vista. Quais são as ameaças que nós temos à integridade do próprio código do Windows Vista? Um Trojan, né, um cavalo de Troia, é enviado para o usuário. Por exemplo, o amigo do amigo, aquele cara que recebe um e-mail falando assim: meu caro amigo, fico sem graça de lhe contar que você está sendo traído. Veja as fotos aqui. Esse usuário, como confia no amigo, vai lá, executa o código malicioso, instala aquele. Pergunta: você precisa de permissões de administrador? Quer mesmo executar isso? Você confia nisso? Deseja executar? O cara é claro. Um amigo meu que mandou, né? Instala um cavalo de Troia. O que esse cavalo de Troia faz? Para ficar despercebido, ele modifica um arquivo do próprio sistema operacional. Então você não verifica um processo deste Trojan sendo executado. É o que a gente chama de um rootkit. Ou seja,
O malware tenta ficar disfarçado dentro do sistema operacional, pegando uma carona dentro de um executável, de um processo do próprio sistema operacional. Quem fazia isso? Por exemplo, Fanlove, Ninda, Sircan, alguns vírus aí que dominaram aí no começo do ano 2000, né, 2001, que dominaram o cenário. Uma outra ameaça contra a integridade é ataque offline. Alguém pegar uma máquina, dar boot para outro CD e substituir um desses arquivos. Eu vou lá e troco o Explorer por um Explorer infectado meu, um Explorer meu que tem um Trojan que vai fazer um log de tudo que o usuário fizer. No caso de um computador meu, por exemplo, só assim a pessoa conseguiria fazer, porque eu não abriria um e-mail falando assim, você está sendo traído. Esse ataque offline funcionaria. Como que o ataque offline ocorre? Uma pessoa pega um CD ou um USB, qualquer dispositivo que possa realizar um boot no computador e gravar na partição de tal sistema. Ou seja, tem acesso de escrita numa partição NTFS e modifica algum dos arquivos do sistema, como o próprio Explorer.exe, de forma que o Explorer sendo executado, ele vai executar também o malware da pessoa que fez a substituição. Isso seria uma forma até possível de talvez infectar o meu computador, porque eu nunca abriria um e-mail falando que você está sendo traído ou coisa semelhante. Meu pacote chegou no correio, meu nome está no Serasa, essas coisinhas assim, vejo as fotos de não sei quem. Uma terceira ameaça são os drives de kernel inseguros. O que são drives de kernel inseguros? O fabricante de uma placa de vídeo manda um CD com drive de kernel, ou seja, o que é o drive de kernel? Um drive que é executado no nível zero do processador, no anel zero, no anel kernel mode do processador. Estes softwares executados no kernel mode têm um privilégio altíssimo de execução. Então, é importantíssimo que um kernel, um software desse seja bem construído para manter a estabilidade do sistema e é importantíssimo também que se garanta que ninguém vai substituir um drive de kernel desse. Você pode verificar, por exemplo, uma placa de vídeo que quase todo mundo utiliza. Uma outra ameaça são os drives de kernel. Por quê? Os drives de kernel são executados no anel zero do sistema do processador. Ou seja, eles são executados em kernel mode, uma área que tem alto privilégio de execução para o próprio processador. A arquitetura de processador define isso. Esses drivers precisam ter um código extremamente revisado e seguro para manter a estabilidade do sistema. E além disso, se alguém conseguir substituir um driver de kernel, substituir o código desse driver para instalar um malware, esse malware vai ter muitos privilégios administrativos dentro do sistema. Esse malware pode se ocultar de formas inacreditáveis. Então, os drives de kernel têm que ser assinados pela Microsoft. Os fabricantes compram uma assinatura digital para utilizar nos drives de kernel. Já vi casos, sim, absurdos de um grande fabricante de uma placa de vídeo colocar no manual de instrução que o Windows vai falar assim: esse driver não é assinado, deseja instalar? Clique em sim. Ou seja, o fabricante de uma placa de vídeo está instruindo ao usuário para desrespeitar uma medida de segurança que foi implantada no próprio sistema operacional. Isso, por isso, nas versões 64 bits do Windows Vista, a Microsoft não permite que se instale um driver que não seja assinado pela Microsoft. Não tem essa opção de deseja instalar sim ou não. É deseja instalar não e não. Você só pode instalar se tiver assinado pela Microsoft. Ou seja, o fabricante tem que comprar um certificado digital da Microsoft para assinar aquele código dele, não para garantir que o código está bem escrito. Isso ninguém vai garantir. A Microsoft não vai garantir isso pelo fabricante. Ela vai garantir que aquele código que está sendo instalado no seu computador é o código que o fabricante realmente mandou. Porque você pode colocar, por exemplo, num site de drivers. Às vezes muitas pessoas não têm o driver na mão, procuram num site drivers, alguma coisa. Você pode substituir um driver de uma placa de vídeo por um driver que contém um malware. Então, a opção de você assinar com o certificado digital da Microsoft garante que aquele software que você baixou e está instalando é o software que o fabricante criou.
não um software alterado, não um driver alterado. A integridade de código é garantida através do hash de arquivos. O que é um hash? É um resumo. É uma operação matemática feita bit a bit com cada arquivo, sendo que cada arquivo vai gerar um resumo diferente, como se fosse um CRC, para quem entende o conceito de CRC. Os hashes são guardados no catálogo do sistema ou no certificado X509, que já está incluso. E o que acontece? Ao ser carregado, o Windows Vista pega executável por executável e analisa o hash desses executáveis para entender se aquele executável está exatamente igual ao que foi instalado no sistema operacional. Esse processo garante que se você fizer um ataque offline substituindo um arquivo do sistema, esse arquivo não será carregado. Por exemplo, um driver de placa de vídeo que não esteja assinado, a pessoa pode ir lá substituir esse driver de placa de vídeo dentro do seu HD e começar a trabalhar com grande malware dentro do seu HD, tomando conta da sua máquina, tomando conta do seu sistema operacional sem que você saiba. Com um driver assinado, o Windows Vista vai analisar o hash desse driver para ver se não houve modificação e aí sim carregar o arquivo binário. Outra coisa validada é a integridade do processo de boot, ou seja, ele checa o próprio kernel para ver se o kernel é o kernel do Windows mesmo, se não foi alterado. A Hardware Abstraction Layer, ou HAL, né, que é a camada que faz a comunicação das APIs do sistema com o próprio hardware, e os drivers de inicialização do sistema. Se a validação falha, a imagem não se carrega, ou seja, se você tem um driver de vídeo que foi alterado, na hora que o Windows Vista for checar, ele vai ver o hash não é o mesmo, não carrega o driver de vídeo. Aí você vai entrar no driver padrão, VGA, do Windows Vista, porque você não tem o driver da placa de vídeo. Se o arquivo padrão VGA também foi carregado, você fica sem vídeo. Se você tiver uma alteração no arquivo de kernel, o sistema não sobe. Você tem que entrar no modo de manutenção e reinstalar essa parte do sistema, restaurar o sistema. Criptografia. Como a Microsoft utilizou a criptografia para aumentar ainda mais a segurança do Windows Vista? Para entender como a criptografia vai auxiliar a segurança do Windows Vista, primeiro temos que entender quais as ameaças ao produto. Os computadores portáteis, principalmente, podem ser perdidos ou roubados. Um desktop ninguém perde, mas alguém pode roubar um desktop, pode invadir um prédio e roubar vários desktops. Eu já vi vários casos de roubo de desktop. Mas o importante é que nesses computadores você pode ter dados importantes, dados sigilosos de clientes que não podem vazar. Então, como hoje a gente encara essa situação de proteger o dado? Hoje o valor do notebook em si não é o maior valor. O valor são os dados que estão dentro desse notebook. Uma pessoa que rouba um notebook pode ter acesso a dados de clientes, projetos de uma empresa de um valor inestimável. Este notebook também pode ser utilizado para fazer um ataque contra a rede corporativa da empresa. Uma outra ameaça são danos ao sistema operacional. Se a pessoa entrar no computador através do sistema operacional alternativo e tentar fazer uma alteração em algum dos binários da máquina. Mesmo a gente tendo já a integridade de código vista anteriormente, existem formas de se gerar colisões de hashes, formas muito difíceis e aprimoradas, mas tudo é possível. E o conceito de defesa em camadas significa que, se você ter uma só proteção, não é a melhor ideia. O ideal é que você tenha um máximo de proteções aplicadas em camadas. Então, nesse caso, além da integridade de código, nós teríamos também que proteger de uma outra forma esses arquivos. Essa outra forma foi chamada de BitLocker. Isso era um cadeado de bits, né? O que o BitLocker garante? A integridade de boot, porque os arquivos de boot são criptografados e só um pequeno loader não é criptografado. Esse loader vai carregando os arquivos de boot de forma, na memória, descriptografado. Então você protege contra esse tipo de ataque offline e utilizando um chip TPM, que está vindo nos notebooks mais modernos, você pode proteger até mesmo a sequência de boot dele.
A segunda forma, protege os dados quando desconectado. Ou seja, você não só encripta o sistema operacional, quando encripta todos os dados que estão dentro da partição do sistema operacional. Você encripta a partição inteira, não arquivo por arquivo. Isso é chamado proteção guarda-chuva. Se eu tenho então o Windows, instalo qualquer software, instalo o Office na partição do Windows, o Office também está protegido, está criptografado. Você tem dados do usuário na sua pasta na mesma partição do Windows, então esses dados do usuário também estão protegidos. Essa é a chamada proteção guarda-chuva. Nesse slide, fica bem nítido como funciona o sistema de BitLocker. A partição mesmo onde está o Windows, ela é totalmente criptografada. O sistema operacional, o pagefile, os arquivos temporários, os dados, os arquivos de hibernação também são criptografados. Por que a gente chama atenção para os arquivos temporários e arquivos de hibernação? Esses arquivos contêm o conteúdo da memória, e tudo que está na memória não está criptografado. Você pode até ter a sua senha, algumas coisas criptografadas dentro do HD, mas na hora que isso vai para a memória, isso está em texto puro. Então, esses arquivos, principalmente, têm que estar criptografados. Como funciona isso? A chave de criptografia raiz, a storage root key, é guardada dentro do chip TPM. Esse chip funciona como um smart card, que ele não deixa que essa chave seja visível. Ele só libera essa chave após a entrada de um PIN que é digitado pelo usuário. Uma vez liberada essa chave é utilizada para decriptografar a VEC, a Volume Encryption Key, que é a chave que efetivamente é utilizada para criptografar todo o volume da partição Windows. A VEC criptada é guardada dentro de uma partição de boot, ou seja, meu disco agora passa a ter duas partições, uma partição mínima chamada partição de boot e uma partição maior que é onde estão os dados do próprio Windows. Essa partição de boot só contém a MBR, né, a Master Boot Records, alguns utilitários de boot e a própria VEC criptografada pela SRK. É possível fazer BitLocker sem o chip TPM? É. Você pode utilizar o BitLocker sem ter um chip TPM, mas ele não fica tão seguro quanto você tendo um chip TPM que vai poder proteger toda a raiz do processo, mas ainda é um nível de segurança a mais. E o EFS? O que é o EFS? O EFS já existe desde o Windows 2000. É o Encryption File System. Quando você visualiza as propriedades de uma pasta, você tem lá avançado, uma opção, botão escrito avançado. Você vai no avançado, tem compactar ou criptografar. Ou você faz um ou faz outro. Mas você pode criptografar os dados. Quando você criptografa os dados, você está usando o sistema EFS. O EFS usa uma criptografia muito forte, que é praticamente invulnerável a ataques, mas ele tem que ser utilizado por uma pessoa que saiba exatamente o que ele está protegendo. Ou seja, ele é útil para pessoas que sabem o que está fazendo. E você não pode proteger os arquivos do sistema operacional. Se você criptografa os arquivos do sistema operacional, quem vai descriptografar isso na hora do boot? O EFS é uma proteção muito forte, vem desde o Windows 2000, é muito eficiente para proteger dados, mas não contempla proteger o próprio sistema operacional. Por isso, o EFS é utilizado em conjunto, mas não é mas podendo se utilizar o BitLocker, você tem um nível de proteção a mais. O BitLocker pega toda a partição e protege todos os dados. O EFS protege dados. Um problema do EFS, assim como o BitLocker, seria: e se eu perder minha chave de criptografia? Quero dizer que você perde os dados. Eu conheço um amigo que formatou a máquina e tem alguns dados que ele está 2 anos querendo ver porque eles estavam criptografados com EFS. Como você formata, você perde a chave do EFS. Não vou falar que esse amigo sou eu, porque quando a gente fala coisa ruim, sempre fala que foi um amigo, né? Ou senão, se for muito ruim, é um amigo do amigo. Então, mas se fosse eu, né? Supostamente, se fosse eu, estaria lá com esses dados guardados, esperando um aumento de processamento para poder tentar quebrar essa chave. Como não é o caso, o que eu faço hoje? Criptografo com EFS, mas a Microsoft liberou um Digital Locker, que é um seu armário digital, onde você se conecta através do seu Passport e salva suas chaves EFS na Microsoft. Caso você venha reinstalar o sistema, você reinstala, volta os dados
puxa sua chave EFS e abre os seus arquivos. Esse meu amigo, né, gostaria de ter sabido disso 2 anos atrás, ou de ter lembrado de descriptografar os dados antes de formatar o sistema. Finalizando, então, todo este conjunto que foi apresentado e mais algumas outras funcionalidades que não couberam nesse vídeo, fazem do Windows Vista o sistema mais seguro desenvolvido pela Microsoft. Pela característica dessas novidades, fica visível que o sistema foi concebido, foi desenhado para ser um sistema operacional mais seguro. Algo como BitLocker, integridade do sistema, não poderia ser acoplado ao sistema depois do sistema feito. Seria complicado acoplar isso. São inovações que estão íntimas, que estão no desenho, na base do Windows Vista. Para saber mais sobre o Windows Vista, nós temos os recursos do TechNet. Temos o site do TechNet, os fóruns, os Virtual Labs, onde a gente pode testar soluções virtualmente, o webcast do TechNet e o próprio TechNet Subscription. Você pode comprar e receber em casa CDs com todo o material, com software beta, trials, tudo que o TechNet tem de bom. Mais informações específicas sobre a segurança, vocês podem consultar as associações de segurança, como a ISSA, ISACA e outras associações. Algumas informações sobre o Digital Locker e outras características pode ser visto no meu próprio blog, fernandofonseca.spaces.live.com. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Muito obrigado.